Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos então iniciar nossa aula de hoje de interpretação textual. Então, alguns tópicos a gente selecionou para vocês vão ver o material, mas os 5 primeiros aqui já dizem quais são os caminhos que vocês vão ter que percorrer para interpretar um bom texto. Primeira coisa é fazer leitura de mundo. A gente vai detalhar isso para vocês, tá? Passar aqui só de uma maneira geral esse primeiro momento. O que é leitura de mundo? Observar as coisas que acontecem na sua frente e tirar conclusões sobre ela. Mas assim, como é isso, tirar conclusões? O que acontece? Quando uma banca elabora uma questão, ela sempre vai pensar em possibilidades de resposta. Então, a tua leitura de mundo tem que coincidir com aquela leitura que ele quer que você tenha. Aí que está a questão. Tá? A gente vai ver sobre isso. Segundo tópico que a gente vai estudar são os gêneros textuais. Diversos gêneros vão aparecer para vocês na leitura na verdade, na leitura dos seus textos, né? Para que você estabeleça uma interpretação, você precisa conhecer os diversos gêneros textuais que a gente vai ter. Primeira leitura é o impacto inicial que você tem com o texto. Quando você lê aquele texto. É essencial que ao ler o texto, na primeira vez, você já tenha um bom impacto, já uma interpretação, interessante. Por isso, se você se prestar a ler o texto, você tem que ler com atenção e com calma, né? Correndo. Né? Por que não corrido? Porque, primeiro, não vai entender nada, não vai adiantar nada você ler correndo. E segundo, ler correndo vai te gerar possibilidade de interpretação erradas. Aí que está a questão. Um outro elemento importante, escrever tópicos frasais. A gente vai ver o que são tópicos frasais. São frases, né, que vêm a partir de ideias que vocês vão obter a partir da leitura do texto. Tá? E a quinta será procurar saber se você entendeu o que você leu. E a gente naturalmente vai chegar junto disso aí. Vamos começar então a nossa aula. Interpretação textual. Não adianta, em qualquer prova que você vai fazer, seja para aprendiz de marinheiro, seja para temporário, seja oficial, seja Banco Central, nunca vai deixar de existir interpretação textual. Sempre vai aparecer, gente, um texto, 2 textos, 3 textos. Uma prova de 20 questões, ele vai te dar pelo menos 2 textos grandes. Ou um texto grande e 2 ou 3 charges, menores. A gente vai começar a conhecer isso, ter um contato maior com isso. Vamos ler então, gente. Interpretar um texto é sempre importante, tarefa importante. Eu queria que vocês, de vez em quando, aí dessem uns destacados por algumas coisas que eu vou pedir, tá bom? Estou falando devagar porque eu estou meio que hoje, foi um dia que eu acordei um pouquinho indisposto, então eu não sou lento assim, não, eu sou mais rapidinho. Você vai poder assistir a coisa na velocidade maior. Então, destaquem isso aqui, ó. Interpretar um texto é sempre tarefa importante. Tanto as leituras cotidianas, destaquem isso aqui, ó. Leituras cotidianas, quanto aquelas exigidas em provas e concursos. Destaquem também provas e concursos. Só que acontece uma coisa, uma leitura cotidiana e uma leitura de prova e concurso pode ser a mesma coisa. Eu posso muito bem trazer para um texto de uma prova alguma coisa cotidiana, uma questão cotidiana. E o que seriam questões cotidianas? O que a gente vive, por exemplo, reportagens. Né? Mataram um policial ali, mataram uma criança. Tal. Isso é leitura cotidiana. Ou então, fulano vai anunciar agora um carro, olha um carro bonito. Leitura cotidiana. É diferente de um texto mais técnico, de um texto mais científico, de uma abordagem um pouco mais difícil, uma abordagem um pouco mais assim, aquela cara de prova, sabe? O que não significa dizer que eles não vão trazer para os textos de vocês essas leituras cotidianas. Textos orais ou textos escritos gera a interpretação errada de um texto, e aí eu destaco aqui, ó, textos orais ou textos escritos. Destaquem textos orais. Gente, eu não sei, na verdade vocês com certeza se não sabem, ou melhor, se você acha que não sabe, você sabe, que o texto naturalmente ele vem a partir de uma oralidade. O texto escrito, sim, ele vem da oralidade. A literatura, ela é passada de pai para filho oralmente. Você tem a própria literatura da profissão de vocês, chama literatura, quando eu digo a literatura que vocês estudam, em algum momento surgiu porque alguém conversou. Alguém falou,
que é o falar? Na verdade, falar é verbalizar o pensamento. Então o cara verbalizou o pensamento, o outro ouviu, chegaram juntos a uma conclusão, caramba, uma teoria. Pronto. É exatamente isso. Então os textos orais, não desprezem os textos orais. Tá? Aquilo que se fala, naturalmente é importante para o teu, aí sim, ó, o teu dia a dia escrito. Se você fala bem, você vai escrever bem. É quase que uma consequência. Obviamente, você vai ter seus desvios ali, pontuais, mas você vai... A oralidade também ajuda a escrita e vice-versa, né? Gera mal entendidos e resulta em erros de avaliação contextual. Aquilo que a gente estava brincando aqui, né? A avaliação contextual, a interpretação do texto, ela pode ter vários, um leque, né, de possibilidades, de acordo com a tua avaliação. Se a tua avaliação contextual, o que é isso, avaliação contextual? É você observar o contexto, né, e tirar dali as suas conclusões, e essas conclusões é preferível, né, que essas conclusões sejam de acordo com o que o leitor, melhor, com o que o escritor escreveu. Senão vai ficar muito uma coisa vaga. Que é sempre essencial para a resposta correta numa questão de prova. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você entende o contexto, porque assim, gente, quando a gente estuda, a gente chama de elementos. A gente vai ter uma aula só disso, tá? Da comunicação. A gente pensa em elementos da comunicação, a gente pensa em emissor, receptor, ou seja, quem ouve, quem lê, quem fala, quem escreve. Esse emissor, ele busca a comunicação com o receptor, que por sua vez vai deixar de ser receptor se ele produzir uma mensagem também de entendimento. E aí tudo isso aqui, justamente por isso que eu estou falando de avaliação contextual, vai estar envolvido por um contexto. E aí que tá. Quando você conhece o contexto, o texto para você vai ser muito facilitado, a tua avaliação. Sabe aquela história que os pais sempre falam, você tem que ler jornal, lembra antigamente? A gente é da época pelo menos eu sou da época do vestibular, né? A galera que chega agora tá do Enem. Mas vestibular, tem que ler muito jornal, muito não sei o que e tal. É exatamente isso. O conhecimento, ele facilita o entendimento do contexto. Você imagina, eu sou de letras, o colega ali de administração, vocês são de dentística, né? Assim que se fala, dentística, odonto. Eu não gosto de dentística, não acho que... Dentística é uma área. Uma área, não. Eu não sou de dentista, por exemplo. Então tá bom, dentística mais as outras áreas. Eu e ele não vamos entender se a gente for o contexto que vocês... Se começarem a debater entre vocês aqui, eu vou viajar, né? Vou parar e vou fluir aqui. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento sobre o contexto. Aí que está o problema das pessoas. As pessoas chegam lá e dizem, eu tenho dificuldade de interpretar textos. Você não tem dificuldade de interpretar textos. Talvez você não esteja com o teu conhecimento tão amplificado que gere possibilidade de entendimento, sim, sabe, objetivo. Agora, isso não quer dizer que você não vai entender um texto que você vai ler. Claro que não, você vai entender sim. Você não vai ser um especialista naquele texto.